Na manhã desse sábado, 16 de agosto, a Casa de Antônio Conselheiro recebeu o lançamento da segunda edição da revista Boqueirão, publicação que reúne artigos, textos, fotografias de Quixeramobim e uma entrevista especial com o ex-prefeito da cidade, Edmilson Júnior. O momento contou com a participação dos editores Bruno Paulino, Pedro Igor Pimentel e Pedro Vitor Pimentel, além do prefeito da cidade, Cirilo Pimenta, do arquiteto e compositor Fausto Nilo, autoridades, familiares e amigos do entrevistado. Bruno Paulino e Pedro Vitor comentaram sobre a montagem da revista. Bom, a revista Boqueirão ela é uma publicação coletiva. Eu tive o privilégio de ficar à frente com o Pedro Igor e o Pedro Vitor como editores, mas ela é uma publicação coletiva de artigos de escritores de Quixeramobim, convidados, professores de universidade, para discutir a história da cidade, sua memória. E a partir disso pensar, né, o que é o Quixeramobim, de onde ele vem, para onde ele vai, como ele se comporta hoje. E aí culmina com uma belíssima entrevista com o ex-prefeito Edmilson Júnior, que de fato enriquece muito a publicação e nos permite isso, né, ofertar para a comunidade um produto de leitura e de reflexão. Acho que a grande questão da revista é que as pessoas pensem sobre a história da cidade, no seu passado, mas no seu tempo presente e no que ele projeta para o futuro também. A revista ela tem esse conceito artesanal. Então nós fizemos ela através de ideias e de uma união de esforços com várias pessoas, com alguns escritores aqui da cidade, pessoas que são fascinadas por Quixeramobim, até escrevia isso no convite para o evento de hoje. São pessoas que são fascinadas por Quixeramobim, que são conhecedoras da história local e que se dispuseram a emprestar um pouco do seu conhecimento para essa edição da revista e que conta também com a entrevista com o ex-prefeito e liderança política local, o Edmilson Júnior. E a gente, na primeira edição, havia entrevistado o Fausto Nilo e pensamos também em conversar com alguém ligado à cultura, mas que não fosse propriamente um artista. Então veio a ideia de conversar com o Edmilson, porque ele tem algumas particularidades com a cultura local. Por exemplo, ele foi o prefeito que instituiu e criou a Secretaria de Cultura, que depois foi muito bem gerida pela minha amiga Terezinha. Foi na gestão dele que nós tivemos a grata possibilidade de receber o Teatro Oficina, com Zé Celso Martinez Corrêa e sua trupe, que foi algo fundamental para a cultura de Quixeramobim. Inclusive é esse evento que marca o retorno dos quixerambinenses a Canudos, através depois dessas jornadas que são feitas anualmente. E também o Edmilson recebeu, ainda como prefeito de Quixeramobim, o então ministro da Cultura Gilberto Gil, para mim o maior brasileiro de todos os tempos, e nessa condição eles estiveram aqui na Casa do Conselheiro, celebraram também a obra do mestre Piauí. Então a conversa também foi nesse sentido, desse fazer pela cultura na condição de gestor, que é muito importante. E, além disso, ele contou um pouco dos bastidores da sua vivência política, da sua vivência como também empresário. Ele que teve que, desde muito cedo, ajudar a mãe no comércio, após ele ter perdido o pai. Então, é uma história muito interessante que conta um pouco também a trajetória de um cidadão de Quixerambinense que estudou fora, mas que manteve as suas raízes aqui e depois acabou sendo eleito uma liderança política, prefeito. Então, a Boqueirão está muito bonita. Eu tenho até as duas edições aqui na mão. A edição primeira nós vamos tentar aí reimprimi-la, porque ela esgotou e foi inclusive fonte de estudo para concurso público, para seleção, e as duas revistas estão muito bonitas, as duas edições. Então convido a toda a população a conhecer a Boqueirão. Nós temos a versão digital, temos a versão impressa, então é uma revista muito bonita que estão todos convidados a ler e apreciar. A escolha da Casa de Antônio Conselheiro como cenário para o lançamento da publicação reforçou o vínculo da revista com a história e a identidade de Quixeramobim. É um sentimento de muita alegria, um sentimento de ter realizado a muitas mãos, mais um dia histórico para a nossa cidade, um dia que demarca a celebração da palavra escrita, da palavra impressa e que vai ser lida e multiplicada. Então, é contar um pouco da nossa história pensando na construção de uma Quixeramobim mais humanitária, mais participativa, mais democrática, como o nosso hino prega, sempre nas lutas pela liberdade. Quixeramobim é uma cidade progressista na sua história, uma cidade ousada na sua trajetória e que busca cada vez mais se fortalecer e demarcar o seu lugar no mundo. E nós estamos muito felizes, enquanto Casa de Antônio Conselheiro, enquanto Academia de Letras, enquanto ONG FANAC, enquanto
enquanto Sesc Ceará, enquanto Prefeitura Municipal de Quixeramobim, enquanto sociedade de Quixeramobim, por celebrar muitas mãos esse dia histórico que começa com o lançamento da Boqueirão e encerra com o show do Fausto Nilo na Estação Sesc Patrimônio Cultural. Então, nós estamos de fato muito honrados de realizar essa atividade. Reitero, o meu agradecimento ao Pedro Vitor e ao Bruno Paulino, que comigo encamparam essa ideia, e estamos aqui disponíveis, já ansiosos para essa terceira edição, que em breve vai chegar, já convidando as pessoas para desfrutarem do conhecimento a ser adquirido com a leitura da Boqueirão 2, com a leitura da Boqueirão que estamos sendo cobrados para reeditar. Então, assim, é um sentimento de muita alegria. Cirilo Pimenta destacou a relevância do momento e comentou sobre as discussões sobre Quixeramobim e sua história. Rever toda a história do Quixeramobim, né? Sentir a emoção dos nossos antepassados em construir uma sociedade tão responsável, né, com a nação, responsável com o seu povo, responsável com o seu ambiente. E isso realmente nos torna cada vez mais compromissados, né, em continuar um trabalho que possa trazer de lembrança toda a vontade deles em construir essa cidade cada vez melhor e mais preparada para um crescimento organizado, com a mesma fidelidade com que eles cuidaram quando ela era pequena. Então, é muito bom o debate, é muito boa a discussão com a participação da comunidade, porque não fica a responsabilidade do gestor, mas uma responsabilidade do povo, de um modo geral, de poder acompanhar e destinar, né, as suas ideias para a construção de uma cidade bonita, organizada, que seja socialmente justa. A história recente da cidade, ela participa da vida do Edmilson, o Edmilson participa da vida dela de forma muito constante e presente, como político, como empresário, como filho de Quixeramobim, sempre discutindo os rumos que ela deve tomar, participando com a sociedade de todas essas decisões e politicamente nos orienta muito. Como amigo, é um cara extraordinário, que a história dele tem que ser contada e permanecer viva para sempre. Edmilson Júnior, homenageado da revista, agradeceu aos editores e comentou sobre a sua trajetória destacada na publicação. Mas muito agradável mesmo e confesso, surpreso, né? A casa de Antônio Conselheiro lotada de pessoas amigas, né? De autoridades. E eu que, desde o primeiro momento que essa revista foi lançada, eu admirei bastante pela qualidade do trabalho, né? Pela responsabilidade do trabalho, pela importância do trabalho. Uma revista que vem se tornando uma fonte de pesquisa e uma revista que divulga e faz questão de informar a história do município importante do estado do Ceará, que é o município de Quixeramobim. O município foi o 9º município a surgir, então tem toda a sua relevância, tem toda a sua dimensão. E aí ser escolhido, né, por essa importante revista, essa renomada revista, para ser o entrevistado, para mim foi motivo de muito orgulho, né? Tenho que, com certeza, agradecer a Deus pelo reconhecimento, né? Principalmente através do instituto, né, o IFANAC, que é um instituto muito respeitado, né, que faz cultura com muita seriedade e faz cultura com conhecimento, né? Então eu tive a oportunidade, quando prefeito, ter o IFANAC representando, né, a cultura dentro da minha gestão. Tivemos o prazer de ter o IFANAC indicando o secretário de Cultura e ter o IFANAC também lançando junto comigo em Quixeramobim a primeira Secretaria de Cultura do nosso município. Portanto, se tornou, de certa forma, uma conversa franca, um diálogo fácil, e que logo eu percebi que aqueles que fazem o IFANAC, e a Casa de Antônio Conselheiro, eles tinham, de certa forma, uma imagem do Edmilson, de certa forma, diferente. E isso é uma luta constante, né, que eu tive dentro da política, de certa forma, mudar a impressão das pessoas. Isso muitos têm, uma impressão do Edmilson mais sisudo, mais duro. Mas o Edmilson é uma pessoa normal como qualquer outra,
e que eles mataram, de certa forma, a curiosidade deles, quando eles tinham, por curiosidade principal, entender como é que as pessoas que, quando passam a trabalhar com o Edmilson, passam, de certa forma, a admirar e muitos deles, de certa forma, o acompanharam, né? E eu que tive como, de certa forma, o maior desafio quando gestor foi conseguir me aproximar do funcionário público, dos servidores da prefeitura. E ao sair, eu saí como parte integrante de uma equipe de pessoas amigas que entenderam o projeto e que tomaram de conta desse projeto e que muitos deles dão continuidade no projeto, independente da presença do ex-prefeito ou não. E aí diga-se, foi o ponto relevante, modéstia à parte, dentro da gestão, quando eu consegui, em todos os setores, apesar de não ter conhecimento, né, buscar levar para cada setor uma pessoa técnica de conhecimento para que eu pudesse ser o mediador, né? Então, eu fiz essa função de mediador, mas acima de tudo de animador. Animei os setores e fez com que o setor público pudesse ser respeitado, né? Não tinha essa história do servidor público não ser um trabalhador. O servidor público era um trabalhador e de responsabilidade. E que através do trabalho dele, ele mudaram a vida das pessoas. Através do trabalho deles, eles trouxeram a melhor educação, eles trouxeram a melhor saúde, eles geraram emprego, eles trouxeram recurso para o município para poder se implantar a infraestrutura. Através do trabalho deles, a gente implantou aqui a Secretaria de Esporte e Juventude, fez com que o esporte chegasse em todos os cantos e fez com que a cultura pudesse também chegar e ser discutida em todos os níveis. Fez com que, através do trabalho deles, a gente pudesse encher as praças públicas, a praça da prefeitura de grandes eventos. Então, eu devo demais, né, aos servidores da prefeitura. Foram eles que fizeram isso. Eu era só uma pessoa dentro do universo. Mas o que eu fiquei feliz é porque eles me colocaram como parte integrante do grupo. Porque se você quiser testar a liderança de um chefe, você busque o seguinte: quando ele chega na sua empresa ou na sua repartição, o grupo de servidores, lá vem o chefe, ou seja, todo mundo muda de comportamento. Quando o chefe chega e ninguém muda de comportamento, então muitos estão esperando para que ele possa opinar, aí você está dentro do projeto. Então, os entrevistadores perceberam isso, né? Eles iniciaram, talvez, a finalidade principal da entrevista foi essa. E aí vem aí os agradecimentos, vem como foi que me tornei prefeito, como foi que aconteceu na gestão. Enfim, a revista está aí. É importante você ler, é importante você conhecer, porque traz muitas informações do nosso querido Xeramobim.